Olá, seja muito bem-vindo, professor, seja bem-vinda, professora. Eu sou Felipe Oliveira, psicanalista e neurocientista. Eu venho trazer aqui para você, nesse segundo módulo, a parte mais científica da blindagem, né, propriamente dita. O que acontece a partir de toda a fisiologia que é disparada pela problemática que todos nós entendemos aí, que o professor, o docente passa em sala de aula no decorrer aí da sua jornada. Segundo a neurociência, nós vamos partir de alguns pressupostos aqui para a gente poder entender e como a gente conseguir, inclusive, tirar a vantagem dessa sistemática, ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte, eu quero trazer para vocês aqui o que acontece, né, no nosso cérebro, o que acontece de forma química e biológica internamente em relação ao desafio de ser docente. Então aqui nesse módulo nós vamos trabalhar alguns temas e nessa primeira aula do segundo módulo eu vou trazer para você o funcionamento de como funciona o seu cérebro sobre pressão, tá? Internamente. E também o que acontece, né, durante o estresse, né? O que acontece no seu corpo durante esse estresse, ok? E por que você reage da forma que reage, né? Quais são os gatilhos, o que acontece quimicamente que faz com que a gente tenha certas atitudes. E aí com essa compreensão, a gente espera alcançar aqui digamos, uma chave para que a gente possa dar essa grande virada, que é o início da blindagem do professor. Vamos lá, então? Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês uma base que é o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, ele funciona em dois grandes polos. Ele funciona sempre com o sistema simpático e o sistema parasimpático. Esses dois polos, eles funcionam naturalmente para que a gente possa desempenhar aí as nossas funções diárias e cotidianas. Independente da gente ter ou não o controle disso, isso tudo vai estar acontecendo lá no background na nossa mente, no nosso cérebro. Quando eu falo de sistema simpático, o que acontece? Nosso sistema nervoso ele é ativado através da neuroquímica, através de toda a biologia, e aí esse sistema simpático ele traz uma reação para o seu corpo como um todo. Okay? O que acontece no momento de um estresse? No momento ali de uma emergência, o sistema simpático assume o controle. Okay? Então, basicamente emergência, necessidade ali de uma atenção, rola um estresse, o sistema simpático entra em ação. E a gente precisa, para equilibrar essa balança, do parasimpático, que é o momento em que o seu corpo entra em recuperação. Tá? Então, assim, nesse momento de sala de aula, no momento ali do dia a dia, então imagine que aconteçam diversas situações. E esse sistema está sempre sendo ativado. O que acontece com o professor, principalmente em sala de aula, no decorrer aí das suas atividades, né, semanais, há uma ativação crônica por conta de pressão, por conta de todas as raízes que nós vimos lá com a professora Simone lá no primeiro módulo, né? E aí o que biologicamente acontece internamente no nosso cérebro? A nossa amígdala dispara. Essa amígdala nós vamos ver lá, é uma glândula que tem aí uma função de reter a atenção ao nosso mundo exterior, tá? Então, simpático, temos aqui esse sistema que funciona perfeitamente para a sua proteção. O parasimpático é um sistema antagônico ao anterior, que faz com que o seu corpo entre em modo de recuperação, de restauração de toda a neuroquímica que acontece internamente. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais aqui dessas situações que acontecem aí no sistema simpático e parasimpático. Começando aqui o sistema nervoso simpático. Quando você está em modo de emergência, ele automaticamente assume o controle.
tá? E ele é ativado, né, quando detecta ameaça, perigo, qualquer situação que possa infringir aí para você a necessidade de se proteger, tá? Causando inclusive aquele sintoma bem conhecido de todos nós, que é o nosso sistema de luta e fuga, ou até mesmo congelamento. Quais são as funções, né? O que acontece aí? Quando esse sistema ele está ativo em nosso corpo? Nós aceleramos nosso batimento cardíaco, tá? Aumentamos a pressão arterial, elaboramos aí um número maior aí de hormônios como adrenalina e cortisol, ok? Redirecionamos o sangue para os nossos músculos para uma necessidade de ação física rápida, vide aí o modo de sistema de fuga ou luta, né? Reduzimos aí também as nossas funções não essenciais. E aí onde começa a ter diversos problemas que acarretam a gente estar muito tempo sem a recuperação adequada do nosso sistema nervoso. Nesse sistema simpático, imagine um exemplo aqui, talvez seja até cotidiano, fica mais fácil da gente entender como ele é ativado assim instantaneamente, sem a gente perceber, se dar conta disso, né? Então suponhamos aí que você esteja em sala de aula e um aluno te desafia, né, na frente da turma, tá? Seu cérebro, ele interpreta talvez esse desafio como uma ameaça, né? E o sistema então ele é ativado aí instantaneamente, trazendo para você todos os sintomas que eu relatei aqui anteriormente, tá? Sintomas físicos, inclusive. O que vai disparar, inclusive, ações ou não ação que talvez esteja prejudicando, inclusive, a sua forma de trabalho aí. Temos aqui também, vamos entender como funciona a parte do sistema parasimpático, que é esse modo de recuperação. E aqui eu quero fazer um ponto de inflexão muito importante, porque esses sistemas eles funcionam de forma autônoma. Então a gente tem a consciência agora que eles existem e que funcionam independente da nossa vontade, ok? O que a gente pode fazer para interferir nessa sistemática é observar agora a questão do parasimpático. Como a gente pode recuperar ajudando o nosso próprio corpo a entrar nesse modo de recuperação, de restauração. O que acontece aí então quando nós estamos com o sistema parasimpático ativo, tá? Então nós ativamos, né, esse sistema quando entramos numa situação de segurança, numa situação de estabilidade, e aí nós temos a possibilidade de migrar aí para essa sistemática. Nós promovemos, quando estamos nesse sistema mais parasimpático, a digestão, a regeneração do nosso corpo, tá? Nós conseguimos descansar, a gente consegue relaxar, ok? Então é extremamente necessário a gente observar que precisamos, inclusive, aí eu vou já entregar aqui a chave, a grande chave, que a gente vai trabalhar logo adiante, que é como a gente conseguir melhorar essa ativação do parasimpático. Bom, o que acontece quando ele está ativo? Nós temos aí uma desaceleração, ok? É praticamente o oposto da situação que vimos anteriormente no simpático. Então há uma desaceleração do nosso sistema cardíaco, nossos batimentos cardíacos. Há uma redução arterial, nós ativamos melhor a nossa digestão também. Permitimos, né, um raciocínio muito mais claro, ok? E inclusive com acesso a memórias e informações que estão mais profundas, em camadas mais profundas da nossa mente. Promovemos uma conexão social mais adequada e restauramos a nossa energia vital, tá? Então esse é o grande, digamos assim, ganho que a gente tem em observar. Independente se a gente tenha consciência ou não, ele vai acontecer. Mas quando a gente observa que nós precisamos estar atentos a essa sistemática, a gente toma o controle para si e a partir daí a gente começa a tomar ações conscientes para que a gente possa, de fato, melhorar nosso condicionamento, a nossa performance
no nosso dia a dia e trazer essa grande e desejada blindagem, ok? Então imagine assim, quando você está em casa, tranquilo, relaxado, por exemplo, num domingo, você está lá lendo um livro, você está com o sistema parasimpático ativo. Quando você está desenvolvendo ali uma atividade prazerosa, o sistema parasimpático ele está ativo. E aí para o professor, existe um grande problema, tá? Você professor, você professora, o que acontece? Nós acabamos entrando numa frequência muito alta de ativação do sistema simpático, ok? Porque lidamos com muitas ameaças, né? Ao longo do dia, conflito, cobranças, desrespeito, sobrecarga. E isso faz com que o nosso corpo deixa de ser ativado o modo de recuperação, né? Então, essa constância, digamos assim, até crônica, vai levar aí a um desgaste, a esse esgotamento, né, progressivo dessa sistemática toda, ok? Então, uma metáfora que eu posso utilizar aqui, imagine você acelerando seu carro, né, andando com o carro sempre lá no último do acelerador. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse motor ele vai começar a ter problema. Você não alivia a aceleração. Então ele está sempre trabalhando em alto giro. É assim que funciona também você no dia a dia. Só que nesse caso não é o motor, né? É você como um todo. Então é esse ponto que a gente precisa estar atento, né? Uma parte muito importante aí nessa sistemática é a gente observar algumas questões relacionadas à parte hormonal e também a nossa amígdala, que é responsável aí por algumas ativações, né, no nosso corpo. Então, primeiramente aqui, vamos falar aqui da amígdala, tá? Essa amígdala, ela é como se fosse um alarme, ok? Como se você tivesse um alarme ali e esse radar ele está atento a qualquer interferência no mundo exterior. Então, ela tem um formato, né, biologicamente falando ali como uma amêndoa, que fica nos 2 hemisférios do nosso cérebro. E ela é responsável, sim, por detectar esse perigo. E é ela que começa a disparar esse modo de sobrevivência. Então aí começa o grande problema. Por quê? Tudo automático, porque ela detecta de forma automática e a resposta biológica para isso, ela acontece em nanosegundo. Vamos ver mais à frente, 12 milissegundos, né? Essa resposta já começa a agir biologicamente falando no seu corpo, tá? E aí o que acontece? A gente não consegue ter ali uma resposta, às vezes até adequada a alguma situação, por estarmos apenas em modo de defesa. Então entramos aí no modo de defesa, que é ativado de forma automática. Então a primeira resposta, o primeiro impulso, ele acontece quase que de forma instantânea, né? Partindo desse pressuposto, tá? Então, quando um aluno, por exemplo, te desrespeita em sala de aula, essa amígdala é ativada, só para a gente exemplificar aqui, né? Então você interpreta isso como uma ameaça social, né? Uma rejeição, humilhação pública, enfim. E a reação, né, de estresse é a mesma, por exemplo, que que nossos ancestrais tinham, né, quando estava diante de um predador. Então, você funciona exatamente como tem que funcionar. Embora essa sistemática de ativação ela esteja talvez hoje atrapalhando um pouco, mas você funciona, nós como seres humanos funcionamos perfeitamente. E é isso que a gente tem que entender. E aí nos dá também a compreensão para que a gente possa elaborar, inclusive, uma melhor resposta. E aí eu vou trazer para vocês aqui também, um pouco mais à frente, como a gente consegue dar um melhor tratamento quando a gente percebe essa ameaça. É automático, nós vamos sentir isso no físico, mas a gente consegue com algumas técnicas, eu vou ensinar para vocês uma daqui a pouquinho, para que a gente possa iniciar esse processo de autorregulação. Bom, falando um pouquinho aqui de hormônios também, nós temos o cortisol, que ele é o famoso, conhecido, né, como hormônio do estresse. Esse cortisol,
ele entra em ação quando toda essa sistemática é ativada, ok? Então a glândula ela vai ativar, né? A amígdala acaba ativando toda essa sistemática que, através da glândula adrenal, né, libera ali esse hormônio para que entramos em modo de ação, seja para correr, para fugir ou até congelar, né? O efeito, né, ele é de curto prazo, mas o problema aí é que a gente acaba entrando em situações de emergência, situações cotidianas do nosso dia a dia, que acaba sendo constante, né, a injeção de cortisol no nosso organismo, ok? Por isso nos leva aí a uma exaustão, ok? Efeitos, né, de longo prazo, né? Há um desgaste no seu sistema imunológico quando a gente está em constante estresse, né? Problemas de memória, concentração, ganhos de peso, dificuldade para dormir, ansiedade, irritabilidade e até um burnout, ok? Não é o nosso caso aqui, nós estamos tratando justamente para prevenir. E aí, a partir desse entendimento, nós vamos ter e desenvolver ferramentas para que a gente possa ter essa força interna para prevenir e tomar ações necessárias aí no nosso dia a dia, ao longo da nossa jornada de trabalho, para que a gente possa sim entrar naquele modo parasimpático e fazer essa recuperação. Então aí mora a grande chave aí, o grande segredo, um dos grandes segredos e técnicas que o professor blindado vai trazer para você. Esse ciclo nocivo, né, eu vou tratar aqui agora, é mais ou menos o que eu venho falando até aqui, que é justamente não existe forma da gente estar longe disso, estar distante do estresse. Então, o professor está em sala de aula, o cortisol ele vai aumentar, né? Não temos o espaço necessário porque são diversas demandas, né? Nós não conseguimos recuperar, tá? A gente fica em um nível de estresse mais elevado, o que nos torna mais sensível a aumentar ainda mais o cortisol no nosso corpo, e isso leva ao esgotamento físico. Então é um ciclo, eu diria até que vicioso, que acaba acontecendo em função da nossa jornada, da jornada do professor. O Daniel Goleman, ele trata aí de um tema, ele cunhou, na verdade, o tema, que é chamado sequestro da amígdala, que é justamente quando a gente tem esse estímulo forte, né, um desrespeito, algo que vem do mundo exterior e você sofreu com isso. Então, inicialmente, como sua amígdala ela é sequestrada para essas situações? Você recebe esse estímulo, a amígdala ela dispara, invariavelmente ela vai disparar ali antes do seu processamento daquela informação, do córtex pré-frontal interpretar aquela realidade e dar uma resposta elaborada sobre isso. Então ela vai disparar antes disso, e aí você age, né? Naturalmente você age às vezes até sem pensar. Então aí é onde acontece um momento ali de explosão, um momento onde você diz alguma coisa que talvez não seja a mais adequada para tratar aquela situação, tá? A gente explode, ok? Ou até mesmo a gente congela, a gente paralisa. E aí depois a gente para pensar, né, um pouco melhor e fala, puxa, por que eu deixei isso acontecer, né? Por que eu não tomei uma outra, não tive uma outra resposta, né, mais pronta para aquela determinada situação? Porque houve ali o sequestro da amígdala, por essa sistemática. A amígdala dispara antes de você conseguir processar o que está acontecendo. E aí quando você se dá conta, já foi. E é isso que acontece muitas das vezes, né, no nosso dia a dia. Então há um estímulo, a amígdala ela libera ali um sinal de alarme, ok? A reação é automática e aí depois já foi. E por que a gente explode? Por que a gente entra no modo de luta ou no modo de fuga? Tá? As causas elas são neurobiológicas, tá? Então cortisol e adrenalina, né, em níveis altos, ele entra em ação no seu corpo. A amígdala ela está hiperativada, ok? Extrema atenção. E aí o sistema simpático ele assume o controle e os impulsos para se defender, né? Defender a sua autoridade, defender seu território, eles naturalmente afloram, tá?
Quando acontece com o professor, né, em sala de aula, por exemplo, um acúmulo de frustração no longo tempo, aquela última gota, né, quando você fala com o aluno e o aluno cruza aquela linha vermelha e chega aquele momento que você explode. Quando você tem ali sensações, né, de desrespeito, enfim, e entra ali uma questão que é o esgotamento, né? Você já está menos capaz para lidar com muitas situações de estresse. E aí isso te torna mais sensível dentro dessa sistemática. E aí a explosão, a ação imediata ali de um impulso, ela se torna cada vez mais dominante. Tá? E a gente trava, às vezes, ou congela em uma determinada situação, também por essa mesma sistemática. Uma sobrecarga no sistema nervoso. Ok? Nosso córtex pré-frontal, né, ele pensa, ele raciocina, ele entra em modo de offline, né, num momento como esse, de alta dosagem, liderada aí pelo estresse, né, de cortisol, por exemplo. Você não consegue acessar a linguagem mais apropriada ou ativar a memória para trazer ali uma resposta mais incisiva para a situação. O raciocínio, ele vai ter ali um certo prejuízo, tá? E aí vem aquela sensação de deu branco. Nossa, esqueci, paralisei. E todas essas situações, eu acredito você já ter passado aí muitas vezes aí ao longo da sua jornada, do seu dia a dia. E aí, vamos lá. A boa notícia nisso tudo, primeiramente, a gente precisa entender, né? Esse é o primeiro passo da blindagem. Né? Você não é fraco, você não é sensível demais, né? Você não é descontrolado, descontrolada. Você é apenas ser humano, tá? E com um cérebro que funciona exatamente como tem que funcionar. Nós fomos programados, nós funcionamos exatamente desta forma. Então, não se trata apenas de uma questão emocional. É química, é biológica, tá? E aí o que acontece? A gente entra nesse modo, digamos assim, quase que autônomo de resposta para as situações do cotidiano. Entender vai fazer a grande diferença, porque primeiro, não que a gente vai se eximir de qualquer responsabilidade, mas a gente vai entender que existem manobras que a gente pode fazer para que a gente possa lidar melhor com isso. Então, falamos lá que o acúmulo disso, o estresse crônico, vai te levar a um nível de sensibilidade maior. Então, por que não atuar ativando, por exemplo, mais vezes aí durante o dia o seu sistema parasimpático? Tá? Uma dica que eu já deixo aqui já de imediato é o seguinte: no momento que você tá para explodir, quando você tem já consciência disso, você já sabe, opa, peraí, minha amígdala está sumindo, ela captou aqui essa tensão toda no ar. O meu sistema simpático está dominando, é o momento que eu estou quase explodindo. Na maioria das vezes, esse processo ele vai ser automático, mas a conscientização disso ao longo do tempo vai te dar aquele time de 1 segundo para respirar. Peraí, deixa eu dar uma resposta mais elaborada para determinada situação. E aí, apenas ter a consciência de que você está funcionando desta maneira já te dá ferramentas e mais capacidade de resposta apropriada. Ok? Então, essa primeira aula ela foi para balizar muitos conceitos, conhecimentos, né? Para que a gente possa entender por que a gente funciona da forma como funcionamos, tá bom? Então, recapitulando, e já vou deixar essa dica retornando aqui da respiração, tá? Então, no momento ali, né, que sofreu ali qualquer situação, tenta respirar fundo, pelo menos uma vez, tenta respirar um pouco, por quê? Vai dar tempo de fazer a elaboração, vai dar tempo do seu córtex pré-frontal entrar em ação, raciocinar, antes de dar a resposta, ok? Para a situação. Recapitulando então o que nós aprendemos aqui nessa aula, e ela é muito importante porque ela vai dar base para que a gente possa entrar com as demais técnicas e ferramentas que a gente vai abordar para a formação da blindagem, para a formação do professor blindado, da professora blindada.
Então nós aprendemos aqui que você tem dois sistemas, o sistema simpático e o parasimpático. Esse sistema simpático ele é de emergência e o parasimpático é o seu modo de recuperação. O professor, né, a professora, vive em ativação crônica do simpático. Então esse é o grande problema. A amígdala, ela dispara de forma automática antes da razão. Então você responde à situação antes de processar, antes de elaborar. O cortisol crônico, ele desgasta seu corpo, ele desgasta sua mente. Porque a sistemática anterior ativa o seu modo de sobrevivência. Então entra cortisol, entra adrenalina para que você possa sobreviver a qualquer ameaça externa, né? E a gente às vezes pode travar, a gente pode explodir, tá? E são reações normais, como eu já disse, de sobrevivência. Então, nos vemos nas próximas aulas, ok? Então vamos trazendo aí gradativamente as técnicas necessárias para que a gente possa ter cada vez mais o domínio e não fiquemos reféns, inclusive da nossa própria mente. Muito obrigado e até mais.